Bom, eu separei aqui 5 exercícios, tá? Separei aqui 5 exercícios que mais estimulam a massa muscular na mulher. Veja, antes de você entender esses 5 exercícios, eu preciso te falar o seguinte: a mulher ela precisa ficar forte. Não é porque eu gosto ou porque a mulher vai ficar mais bonita só por questões de estética. Ela precisa ficar forte porque ela tem demandas na vida que, ao decorrer por alguns anos, principalmente a partir dos 40, 50 anos, ela vai ter um declínio acentuado de massa muscular. E se ela chegar nessa fase com menos massa muscular, como vocês, na grande maioria, já estão acostumados, que é sempre perde, perde, perde. Como que faz para perder peso? Como é que perde peso rápido? Quando você chegar nessa fase, depois dos 40, com menos massa muscular, mais você vai sofrer. Então eu separei aqui um conteúdo pra gente, inclusive separei da minha cabeça. Vocês pedem para mim, vocês perguntam e a gente responde. Então olha só que interessante, né, cara? Da nossa colega aqui, Torre Controle, abriu aqui, ó. Muito bom, Dani. Continue fazendo esse tipo de vídeo que nos ajuda demais. Obrigado, cara. Você também aí me ajuda muito. Vocês precisam comentar, porque quanto mais vocês comentam, mais eu consigo trazer um conteúdo direcionado para vocês. Então todo mundo sai ganhando, tá? Poderia fazer algum vídeo falando sobre o tempo de treino, tá? Hoje ela faz em média 50 minutos de segunda a sexta-feira. Devido à rotina do dia a dia, não consigo passar disso. E nem precisa na grande maioria das vezes, mas nós vamos falar sobre isso agora, tá? Para quem quer hipertrofia é um tempo válido, geralmente faço em torno de 5 exercícios, um tipo de abdominal e 10 minutos de esteira e bike. Cara, tá excelente. Então vamos lá. Eu separei um conteúdo pra gente, a gente já vai voltar nos comentários aqui, tá? Eu separei um conteúdo aqui, ó. 5 exercícios. Ele de fato te ajudam a estimular mais massa muscular. Só que eu pude separar esse conteúdo em duas vertentes. Tá? Esses que mais estimulam a sua massa muscular, muitas vezes eles não vão desenvolver necessariamente, tá? A forma física do seu corpo. Por quê? Porque normalmente para desenvolver mais massa muscular você precisa de um estresse mecânico maior e normalmente você vai usar exercícios multiarticulares, tá? Que são esses que eu acabei prescrevendo aqui, que eu acabei colocando pra gente. Fazendo nessa linha de raciocínio, esses exercícios, além de estimular sua massa muscular como um todo, eles vão te deixar forte. Então, como eu abri o vídeo, vocês precisam treinar para ficar forte. Quer dizer que quer ficar grande? Quer dizer que vai ficar masculinizada? Não, longe disso. Mas você tem que treinar para ter um bom desenvolvimento muscular. Beleza? Estamos entendidos. E o primeiro exercício que eu separei aqui é o levantamento terra. Então, veja, o levantamento terra, ele não é um exercício direcionadinho para você deixar o glúteo, um exemplo, mais arredondado. Ele não vai deixar mais marcadinho o seu tríceps, necessariamente, mas ele vai te dar uma estrutura no seu corpo, ele vai aumentar a sua força como um todo, afinal ele é um exercício muito completo, né? O movimento ali do levantar a barra do chão faz com que você recrute todos os grupos musculares ali e, cara, isso traz um potencial de força absurdo para você. E, obviamente, que quando você começa a fazer com uma carga X, de repente você vai fazer uma carga Y, de repente você vai buscar uma carga e vai melhorando aquilo, e isso vai aumentando o seu potencial de força. Então, ele não desenha necessariamente o seu corpo, mas ele aumenta consideravelmente a sua força, inclusive em exercícios específicos para você ter um bom desenho muscular, para você começar a trabalhar a estética. Veja, a força e a estética, elas caminham juntos e precisa ser assim, tá certo? Não adianta ter um físico. Quanta gente, você já deve ter visto isso por aí, com certeza. Quantas pessoas que são fortes, são grandes e tal, mas extremamente pouco funcional. Eu acredito num corpo funcional. Por mais que Dani, sou pesado. Eu tenho 105, 106 quilos, que é a minha média que eu tô trabalhando hoje, que é meu peso hoje. Então, se for para correr 5 quilômetros, eu vou correr no meu ritmo, mas eu consigo correr. Não vou correr rápido. Se for para correr 10 quilômetros, eu teria que fazer uma preparação, mas eu vou chegar lá. O que eu quero dizer é um corpo funcional. Então eu nado, eu luto. O corpo ele precisa ser funcional. É estético? Cara, se você olha no espelho e gosta do teu corpo, maravilha.
Tá tudo bem, perfeito. Quer dar uma puxadinha no percentual de gordura? Desde que você não sacrifique muita massa muscular, desde que você faça um processo corretinho, cara, vai ser muito legal. Mas acima de tudo, o corpo precisa ser funcional. E em seguida, eu separei um outro exercício aqui que complementa o levantamento terra, que seria o agachamento. Veja, a movimentação é muito parecida, claro que tem as especificidades, levantamento terra competitivo, tem o mais padrãozinho da academia e tal, mas o agachamento em si, ele é muito bom e complementa. E muitas mulheres acabam tendo medo do agachamento, justamente por muitas vezes não ter uma boa gaiola de agachamento, muitas vezes elas acabam não fazendo por esse próprio desafio, por esse medo do agachamento. E eu acho isso um erro, cara, porque além dele gerar um bom desenvolvimento nos seus quadríceps ali, se você for fazer um agachamento profundo, ele vai ter um recrutamento maior de glúteo máximo e faz com que você possa ter até um bom desenvolvimento de glúteo, então ele entraria numa outra lista de exercícios para a sua estética de fato. Só que para deixar o seu corpo funcional e aumentar a sua força, não há dúvidas que o agachamento é excelente. Agora eu preciso tirar minha blusa, que eu liguei o ar-condicionado aqui, cara. E começou a ficar calor, o ar-condicionado fica bem aqui, ó. Aquele calor em mim aqui. O terceiro exercício aqui que eu gosto bastante para um bom desenvolvimento de força, e veja, se você tem nesse outro exercício, se você consegue desenvolver ele, automaticamente você vai ter uma melhora em agachamento e também no terra, que é a elevação de quadril. A elevação de quadril, ela trabalha o glúteo, beleza, só que ela trabalha em específico ali, né, em maior demanda o glúteo máximo, e o glúteo máximo faz como se ele fosse o teu centro do teu corpo ali, entende? Então, ele te ajuda com o equilíbrio, ele vai te ajudar no agachamento, ele vai te ajudar no levantamento terra, e isso vai fazer com que, se você for progredindo na elevação de quadril com qualidade, com um glúteo bem desenvolvido, você consegue sim melhorar outras cargas, como o do agachamento, como o levantamento terra. Então, é um excelente exercício para você. E também ele considera-se um exercício estético também. Eu gosto muito, cara. Normalmente minhas pacientes estão usando a elevação de quadril. Um outro exercício, então nós pegamos 3 para membros inferiores. Agora eu vou colocar 2 aqui, tá? Para membros superiores. Eu pensei em falar sobre a barra fixa, mas aí seria a maldade com vocês, porque a barra fixa eu sei que é difícil. Falar pro seu marido fazer 10 barra fixa assim, ó, de uma vez só. São poucos os maridos que vão conseguir. São poucos os maridos que vão conseguir. Tanto é que quando você vai para um TAF, que é aquele teste de aptidão física da militar, né, da polícia, bombeiro e tudo mais, normalmente eles usam a barra fixa como um dos exercícios de teste. Então eu falei, pô, barra fixa eu vou judiar da galera. Mas uma remada curvada, ele é muito interessante. Então muitas mulheres provavelmente não vão saber o que é uma remada curvada. E eu separo aqui, ó. Remada curvada. Olha só que interessante. Remada curvada basicamente é esse exercício aqui, ó. Basicamente é aquele que você pega uma barra e inclina. Por que eu separei ele pra gente aqui, ó, desse jeitinho e tudo mais? Porque para fazer ele, você tem que criar uma certa estrutura no teu core, você tem que criar uma estrutura nas costas. Quando você faz ele, ó, deixa eu subir aqui, ó, esse daqui. Quando você faz ele, você tem uma boa ativação de latíssimo de dorsal, então ele é um exercício muito completo para suas dorsais. Inclusive, ele complementa também aquilo que a gente está falando do levantamento terra, que é um exercício completo. Então, o agachamento complementa o terra, a remada curvada complementa o levantamento terra, fazer uma elevação de quadril também complementa o levantamento terra. Então, todos esses exercícios para paciente que muitas vezes tem pouco tempo para treinar e tudo mais, eu usaria esses exercícios como base. Ah, pô, tem mais tempo, dá para trabalhar com um pouquinho mais de estética. Não quer dizer que esses exercícios você não vai ganhar estética, mas sim que quando você pega e faz eles trabalham muito mais esse recrutamento da força e também deixando o seu corpo mais funcional também. Também tem outros exercícios a mais.
Então, essa remada curvada aqui, ó, é excelente. O que acontece é que normalmente a paciente não tem estrutura no core ali, acaba inclinando, curvando as costas, compensando muito na lombar, daí ela reclama, ai, Dani, eu tenho muita dor na lombar. Justamente por isso que você deveria fazer a remada curvada, para fortalecer um dos exercícios que ajuda a fortalecer o teu quadrado lombar. Interessante, né, cara? E aí, o outro exercício que eu passei aqui, que esse vocês provavelmente conhecem, que é o supino. Particularmente assim, não vejo tanta necessidade pela estética do supino para a mulher, mas é um excelente exercício, tá? É um excelente exercício para complemento dos demais. Para estética, eu acho que ele não seria tão interessante. Talvez fazer um crucifixo, talvez trabalhar um pouquinho mais isolado ali nos ombros da mulher e tudo mais. Mas é um excelente exercício para um todo. Beleza. Então, esses são os exercícios que eu trouxe, que eles vão estimular de fato sua massa muscular, mas eles ainda não são os necessariamente mais voltados para a estética, por mais que se você seguir eles, com certeza vai melhorar muito bem a sua estética. Os outros exercícios que a gente pode comentar, aí eu já chamo eles esses daqui são a base, tá? Os outros eu já chamo de exercícios por prioridades. Então, esses daqui terá no seu treino, eles vão estar no seu treino como uma base muito boa. A partir disso daqui, é o que você precisa melhorar. Tem mulher que, por exemplo, precisa melhorar muito mais o glúteo. Então, a gente complementa exercícios para o glúteo dessa mulher. Cadeira abdutora, abdução lateral, glúteo com caneleira, passadas, búlgaro, afundo, entende? Agachamento sumô, por exemplo, ou levantamento terra sumô, que também seria uma variação e seria muito bom também. Putz, essa mulher ela precisa desenvolver então o posterior da coxa dela. Então ela tem essa base, ela tem uma base para ser trabalhada, para gerar essa força, e com isso vamos complementar, por exemplo, a flexora sentada, flexora deitada, muitas vezes flexora unilateral, stiff, RDL, que seria uma variação, por exemplo, do levantamento terra. Ou essa mulher precisa melhorar o quadríceps dela, então pô, a gente vai trabalhar com cadeira extensora e vamos trabalhar com o próprio agachamento, que seria muito bom, usando essa base aqui. Nós podemos usar, de fato, a passada, podemos variar junto com o agachamento unilateral, que poderia ser o búlgaro, por exemplo. Cara, tem muita coisa. Só que aí ele é por prioridades. Cada mulher vai precisar de uma prioridade diferente. Mas a base para hipertrofia, além disso, não é só o treino. Então, vocês pediram para eu trazer uma variação de treinamento, estou trazendo, mas você precisa ter que entender que o treino ele constrói o teu físico, tá? Mas quem mostra esse físico é a dieta. Inclusive, a dieta traz a matéria-prima para o desenvolvimento muscular. Não adianta você querer hipertrofia se você não está comendo de forma suficiente. Como eu falei no vídeo de ontem, não adianta você comer demais, não adianta você comer muito. Você precisa comer de forma suficiente para estimular a hipertrofia. Entendeu? Inclusive, falando sobre o vídeo de ontem, olha só que interessante aqui, ó. A Alessandra, ela comentou: seus vídeos inspiram demais. Amo. Achei interessante você falar do vasodilatador, que foi o que eu falei no vídeo de ontem. Tá lá para metade do final do vídeo de ontem, eu falo sobre os suplementos, que eu acho interessante e tudo mais. Já pensei nisso algumas vezes e até tentei incluir beterraba para ajudar. No caso, nós estávamos falando do nitrato, né? Como você sabe, tenho talassemia e o transporte do oxigênio fica dificultado. Canso mais. Então, na minha cabeça, tomar algo assim me ajudaria. Faz sentido? Ela colocou aqui, ó, como você sabe, é porque ela é minha paciente. E olha só que interessante, ela veio pelo YouTube, conheceu aqui no YouTube, virou minha paciente, hoje atendo ela, atendo o marido dela. E o mais interessante é que eu estou em Curitiba, ela está lá nos Estados Unidos. Então a consultoria online, ela tem esse poder, ele tem esse potencial, atendo mulheres que vêm do YouTube do mundo inteiro. Tem gente na China, tem gente no Japão, tem gente na Inglaterra, tem gente na Alemanha, na Holanda, nos Estados Unidos. Isso é muito legal, né?
realmente é muito legal. Se você quer que eu monte a sua dieta, quer que eu monte o seu treino, quer que eu te acompanhe semanalmente, assim como eu faço com as minhas meninas aqui, te recomendo entrar na minha consultoria online. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Você clica lá, tira todas as suas dúvidas no WhatsApp, com uma pessoa humana, não tem nada de inteligência artificial. Por isso que, cara, precisa ser bom para mim, precisa ser bom para você. Então, muitas vezes a gente acaba criando um certo filtro de quem vai entrar na consultoria, porque como é comigo, é diretamente comigo, precisa ser bom para mim também. Eu preciso ter uma confiança que a outra pessoa vai fazer do outro lado. Então, assim, ó, é muito íntimo o trabalho, é muito pessoal, personalizadinho ali. Vale a pena. Se você tá afim mesmo de fazer uma mudança, buscar esse físico legal aí, te recomendo entrar na consultoria online. O link está na descrição. Beleza. E olha só que interessante. No caso aqui, já respondendo vocês, a Ali, cara, não faz muito sentido colocar o nitrato, por mais que seu raciocínio faz total sentido, mas é porque o problema daí já tá lá nas hemácias, aí tá em outro rolê, sabe? Então não mudaria muito aqui não, tá bom, Ali? Outro ponto interessante, que a nossa amiga Esther comentou aqui também, vamos ler o comentário dela, que é um comentário muito bom. Tenho assistido seus vídeos e vejo, por experiência própria, que realmente você entende do corpo humano e suas variações. É assim mesmo. Agora entra num ponto muito interessante. Esse é o próximo comentário aqui, para as mulheres 40 a mais. Cara, dá para fazer. Ela reforça aqui. Dá para fazer. Pô, Dani, eu tô com 40 a mais, preciso de treinar, ganhar massa muscular. Eu recomendo, você precisa. Chega disso, cara. Claro, chega de querer só perder peso. Beleza. Tem que perder peso? Tem que perder peso. Na maioria das vezes? Na maioria das vezes. Afinal, a grande população mundial tem sobrepeso, tem obesidade. Mas você não pode simplesmente começar a perder peso e ficar perdendo massa muscular. Quer dizer que esse seja um ponto principal e tudo mais? Depende do caso, mas fato é que vocês precisam aprender a treinar, fazer dieta, ser constante nisso para ter uma longevidade melhor. É isso que ela comenta aqui, ó. Tenho 49 anos, perimenopausa, passei pelo terror desse ciclo, já treinava e comecei a sentir desânimo e tendo que baixar os pesos que levantava na academia. Fiz terapia, tudo até descobrir que os hormônios tinham baixado. O ginecologista me passou uma reposição hormonal, fiz acompanhamento com o nutricionista, tudo melhorou, sono, disposição, alegria de viver, minha cintura afinou, metabolismo regulou, sou endomorfa. Endomorfa é quando a pessoa ela tem mais capacidade ali de acúmulo de gordura e tudo mais, mas ela ganha músculo, com certeza vem com gordura facinho, né? Mas tem umas coisinhas. Além de entender a técnica dos exercícios, tem que pegar peso. Olha aí, cara, tá reforçando o que eu tô te falando. Se o corpo pedir, principalmente depois de um exercício bem feito, tem que colocar carboidrato do bom, claro. Mulher tem que treinar braço, panturrilha, é o que eu tô falando para vocês. O que eu separei aqui dos exercícios é uma base para a geração de força e depois vem as prioridades. Então a mulher anda ali 1, 2 quilômetros, já tá com a panturrilha queimando, pô, tá na hora de começar a treinar a panturrilha. Entende? A mulher, inclusive, que usa muito salto, normalmente pode ter ali um aspecto mais encurtado. Por quê? Porque ela tá sempre com o pé numa posição mais encurtada. Então tem que trabalhar alongamento. Veja como tudo ele é funcional, né? É mais difícil, mas a gente consegue perder gordura e ganhar músculo na menopausa. Sim, vale só um destaque que a menopausa, ela é um marco, tá? Ela é uma data. Então, se você fica 12 meses em amenorreia, que seria a ausência da sua menstruação, nesse caso, quando você ficou 12 meses, aí você gerou o marco da menopausa. A partir dali, você já é diagnosticado com menopausa. Então, antes da menopausa, que é um grande problema. Por quê? Porque aí você está no climatério, que aí você está na perimenopausa, e aí você tem oscilações hormonais. E é quando você tem alterações no sono, fogacho, calorões, irritação, labilidade emocional. E tem outros poréns aqui. Tinha mês que ganhava 100 gramas, outros 200. Não ter medo de comer é muito importante. Claro, carboidrato, proteína e gordura boa dentro da recomendação do Nutri. Inclusive, se for eu, melhor ainda, né? Se sair da dieta, tem que voltar. Perseverança é primordial. É o que eu falo para vocês, cara. O rolê do fitness, ele é a longo prazo. Não adianta você querer começar agora para já parar. Não adianta você querer perder 7 quilos agora e de repente ganhar 10, 12, ter um grande rebote. O físico ele não responde assim. Quanto mais você faz isso, quanto mais você entende e tem uma afobação para chegar no resultado,
O fim é certo. E olha só com que fim é certo. Se você vai lá e você pega, tem muita pressa para, um exemplo, perder peso, você só tem dois caminhos. Ou você vai pegar e vai usar de recursos que vão gerar colaterais, que vai levar ao segundo caminho, que é você desistir do processo. Por quê? Porque é insustentável fazer uma dieta restrita a longo prazo. É insustentável querer trazer resultado. Quero ganhar 10 quilos de massa muscular o quanto antes. Ou você vai comer e vai ter que fazer coisas que vão te levar ao fracasso de desistir, porque é insustentável comer tanto assim, e fazer todo o processo de forma muito rápida, ou você vai usar de recursos que vão te gerar colaterais que também podem te levar a desistir também. Então veja, o equilíbrio aqui é a parte mais importante do jogo. Você conseguir seguir isso aqui a longo prazo. É isso que eu quero que vocês entendam. A partir do momento que você entende isso aqui, cara, tudo mudou. Então eu vou dar um exemplo. A própria Ali já tá indo pro quarto mês comigo e eu acredito que ela vai longe. Até o marido dela já tá acompanhando aqui também. Tenho pacientes de anos. Eu faço isso daqui desde os meus 17 anos, sem parar. É desde os 17 anos que eu treino todos os dias. É desde os meus 17 anos. Não, da dieta foi depois que eu casei de fato, assim, eu já era atleta antes, mas que eu sempre comi igualzinho, certinho, na mesma vibe, desde quando eu casei em 2019. Mas então veja assim, cara, são muitos anos aí também fazendo a dieta. Precisa com isso ser extremamente extremista? Pô, Dani, nunca mais vou comer meu doce, nunca. Não, cara, não é isso que eu quero dizer. Pelo contrário, é que se você souber ter equilíbrio, você vai conseguir seguir isso aqui por muitos anos. E se você fizer o estímulo certo, dieta certa, treino certo por muitos anos, o resultado também é certo. Então, eu, como profissional da saúde, eu não posso te garantir que você vai ter resultado. Mas eu posso te falar assim, cara, se você seguir a dieta, treinar de acordo com o tempo que o seu corpo vai estar respondendo, você vai ter resultado. Inclusive, isso aqui vai trazer benefícios para a sua saúde a longo prazo também, a curto e a longo prazo. Entendeu? Isso aqui é muito importante que a nossa colega está falando aqui, né? Ó, perseverança é primordial até o corpo entender que leva uns 3 meses. Aí a queima de gordura e faz músculo, mas precisa de carbo e pegar peso com prudência e concentração. Mesmo com preguiça. Mesmo com preguiça. Mesmo com preguiça. O resultado demora. Afinal, não somos mais moças. Eu adoro conversar com vocês, cara. Mas quem quiser correr atrás dos netos e bisnetos não tem mágica. Pô, sensacional, né? Eu já vou responder aqui o pessoal. Você entendeu, cara? A importância. Agora, aqui a nossa querida colocou aqui. E agora? Cheguei aos 49. Cara, tá aí, meu. Tá aí, ó. A colega de cima já acabou de responder. E tem aqui, ó, esse daqui que foi o ponto que me chamou a atenção. Eu tenho 1,63 m e tenho 62 quilos. Peito grande, preciso ganhar massa muscular nas pernas, mas tenho condromalácia e alça de balde no joelho esquerdo e o quadríceps direito derreteu. Cara, lembre-se como eu sempre falo pra vocês. Cada pessoa é única. Eu não consigo, tá? Não consigo fazer um protocolo fechado. Inclusive, já fiz isso no passado e tudo mais. Esse exercício e tudo mais, eu não consigo. Por quê? Porque, cara, é muito específico. Olha isso aqui, cara. Condromalácia e alça de balde. Então, já é um desgaste no joelho e alça de balde, ela... Normalmente eu vi isso daqui em atleta, porque é como se fosse uma ruptura no menisco. É uma ruptura no menisco. E normalmente eu vi isso daqui em atleta, por exemplo, que muda muito de direção, que corre e tudo mais. Mas infelizmente a nossa querida aqui tem. Nesse caso, nem o professor de educação física sozinho consegue trabalhar. Tem que ter um fisioterapeuta ali ajudando. E assim, beleza. Tem a dificuldade. Aqui normalmente o joelho fica bloqueado, é muita dor, realmente é muita dor. Mas aí você tem braço para treinar, você tem costas para treinar, você tem peito para treinar, você tem a outra perna para treinar. Você pode fazer uma bicicletinha, você pode fazer talvez uma caminhada de acordo com o que você aguenta ali, né? Eu tenho certeza que o fisioterapeuta vai te encaminhar para isso. Então, beleza, eu entendo a dificuldade da nossa querida aqui, mas é muito importante que não pare, cara. Não pare, tá certo? Eu espero que tenha feito sentido para vocês.
Então, os 5 exercícios que mais desenvolvem massa muscular em você são exercícios que vão gerar força de fato, tá? Que a gente citou aqui: levantamento terra, agachamento, elevação de quadril, remada curvada e o supino. Depois disso daqui, a gente entra para o treinamento de prioridade, para desenvolver em conjunto a isso a sua estética. A sua estética vai aparecer enquanto você estiver treinando bem, junto com uma boa dieta, porque o treino constrói e a dieta mostra. Posterior a isso, nós temos casos como esse da nossa colega aqui, que é extremamente específico, que aí, cara, é muito bom que você tenha acompanhamento de médico, fisioterapeuta e dentre outros ali. Tá certo? Se você quer que eu monte a sua dieta, quer que eu monte o seu treinamento, te recomendo entrar na consultoria online, o link está na descrição e eu te vejo no próximo vídeo muito em breve. Tchau!